Erros que o líder não pode cometer. Eu vou falar de 3. Óbvio que um líder não tem apenas 3 erros para não cometer. É óbvio, né? Mas eu vou te lembrar de 3 que o apóstolo Pedro cometeu, para que o erro dele não seja um erro meu, um erro seu, um erro nosso. Notem vocês a partir do verso 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Você já percebeu que Jesus contou aqui o que aconteceria com ele? Acabou de contar. Os discípulos, depois que Jesus morreu e ficou sexta-feira, sábado, e ressuscitou no domingo, os discípulos ficaram portas trancadas, com medo. Mas eles deveriam se lembrar do que Jesus disse. Ele acabou de dizer, olha, verso 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Escutou Pedro? Replicou Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E o interessante é o final do verso, poucas pessoas notam. E todos os discípulos disseram o mesmo. Por que a gente fala de Pedro? Porque há líderes que têm maior visibilidade dá maior destaque para os seus erros. Quando ele erra igual o outro, só que porque tem visibilidade, o holofote fica em cima dele. Pedro é este exemplo. Deixa eu conversar com você um pouquinho a respeito desse texto, e um pouquinho a respeito de Pedro. Quem foi Pedro, irmãos? Pedro era galileu, ele era pescador. Você lembra que Lucas 5 narra quando Jesus o convoca a ser pescador de homens, porque ele era pescador de peixes. Ele era pobre, ele era pai de família, ele era meio rústico. Rústico é country, rural. Ele mesmo diz a seu respeito que ele não era muito culto em palavras, ele diz isso. Pedro era inconsequente, falava mais do que pensava. Parece bem comigo, rapaz. Eu tenho muita semelhança com Pedro nos seus erros, ou nas suas características negativas, e gostaria de ter características ou semelhanças com Pedro naquilo que ele foi positivo. Mas nas negativas eu tenho muitas semelhanças com ele, talvez você também as tenha. Pedro era agressivo, afoito, ousado e franco, falava sem pensar. Este é uma síntese de quem foi o apóstolo Pedro. Pedro aparece, irmãos, nas listas dos 12 discípulos, em primeiro nome em toda a lista. Toda vez que vai acontecer lá, aqui são os 12, Pedro aparece encabeçando a lista. E você sabe quem que aparece em último lugar? Judas. Pedro aparece no topo, e Judas aparece em último lugar. No grego, a ordem é importantíssimo para você entender a ordem de importância, a ordem de liderança. Quando a Bíblia diz, olha, vocês precisam de se consagrar à oração e ao ministério da palavra, a Bíblia está dizendo, a oração é mais importante do que o ministério da palavra. Por quê? Porque não adianta você ser um pregador sem oração, que aquele que prega, que não ora, de nada adianta. Então a ordem no grego é de vital importância, e Pedro aparece sempre encabeçando. Pedro,
e Judas sempre por último, Judas. Isso mostra muita coisa para nós. O que é interessante é que Pedro tinha 2 nomes. O Pedro, já acabei de dizer, mas Pedro, na verdade, foi um sobrenome. Porque o nome de Pedro mesmo era Simão. Era Simão. O que é interessante eu dizer a vocês que toda vez que Jesus queria conversar com Pedro e o chamava de Simão, era um sermão para Simão, para Pedro. Simão era quem Pedro era. Pedro era quem Jesus queria torná-lo. Conseguem separar? Simão era a velha natureza, é o antigo homem. Pedro é o que Jesus iria fazer dele, porque Pedro significa rocha. Quando Jesus, lá em Lucas 5, chama Pedro, aquela pesca maravilhosa, os discípulos ficaram admirados. Jesus olha para Pedro e falou: Pedro, a partir de agora, doravante, a partir de agora, você será pescador de homem. Jesus está dizendo para ele: agora eu vou te treinar para uma nova habilidade. Porque peixe eu sei que você entende, mas gente, você não entende. Eu vou te treinar. Primeiro eu vou preparar você, para depois você ser um grande pescador de pessoas. E você viu que Jesus fez o que ele se propôs a fazer. O que é interessante, irmãos, é que por várias vezes Jesus chamou Pedro de Simão. Simão, Simão. Toda vez que Pedro ouvia Simão, Simão, era uma reprovação no inconsciente de Pedro. Quando Pedro respondia alguma coisa ou falava demais, Jesus disse: Simão Barjonas. Jesus está dizendo para ele: ô velho homem, o que está fazendo aí ainda é o velho homem. Só para você entender o que eu estou te dizendo, a última vez que Pedro vai ser chamado de Simão está em João 21. Jesus já havia morrido e ressuscitado. Jesus deu uma ordem aos discípulos: olha, nós vamos encontrar lá na Galileia. Diz a Pedro que nós vamos estar na Galileia. Diz a quem? Diz a Pedro, não diz a Simão. Quando estão na Galileia, Jesus chega para Simão e diz assim: Simão, tu me amas? João 21. Simão, tu me amas? Aí você sabe como que é o diálogo. Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Por 3 vezes. E João 21, 20. Então, depois que Jesus disse assim: apacenta as minhas ovelhas, então Pedro se levantou. A partir dali, nenhum momento mais na Bíblia Pedro é chamado de Simão, porque agora é o homem que Jesus o tornou que está em ação. Em Atos, Pedro é um dos nomes mais citados do livro de Atos, e em nenhum momento é citado Simão, porque em Atos já é pós-ressurreição, já é o homem preparado. Simão morreu, o Pedro agora preparado por Cristo é o que está desenvolvendo o ministério. Quando Pedro se levanta para pregar, 3.000 pessoas se convertem. Quando a Bíblia diz, né, que Pedro, através de Pedro, milagres aconteciam. Pois é, porque o Simão foi transformado, sim, em Pedro. Pois é. Eu separei 3 erros aqui, irmãos, que eu vejo na vida de Pedro, que você, diácono indicado hoje, você diácono já em exercício, você presbítero, eu como pastor, nós como membros, nós devemos ter atenção em não cometer tais erros que o nosso irmão Pedro cometeu. Qual o primeiro erro, pastor, que ele cometeu? Esse eu caio muito nele, eu ainda luto com este erro. Demasiada autoconfiança. É bater no peito e dizer: eu sei. É engrossar a voz e falar: eu posso. Eu é quem faço. Autoconfiança. O que é autoconfiança? Significa confiar em si. Dizer para si que você pode. Dizer para si que você é capaz. Autoconfiança. Você mesmo diz isso. O que é interessante, irmãos, quando você lê o verso 33, né? Disse-lhe Pedro:
ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim, Senhor. Não, isso não vai acontecer com o Senhor, não. Olha o verso 35, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Isso aqui é interessante. Quando Jesus está falando sobre a sua morte e ressurreição, Pedro diz: não, Senhor, eu nunca vou abandonar o Senhor, eu estou disposto a morrer contigo. Estava nada. Ô irmãos, lá em Carangola tinha 2 psicólogas na igreja, ainda tem. Uma delas eu estava lecionando um dia na sala de jovens, e o assunto era autoconfiança. E mais do que depressa assim, no assunto eu falei assim, falei com a irmã, que é psicólogo, o que é autoconfiança na visão da psicologia? Ela mais do que depressa disse, verniz. Pastor, na psicologia, autoconfiança é verniz. Aí eu catuquei mais. O que você está querendo dizer com isso? Ela disse: toda pessoa que arroga para si muita autoconfiança, na verdade ela está passando verniz nela para tapar o que de fato ela é. É um brilho que ela quer mostrar, que quando na verdade tem por dentro alguém, às vezes muito ferido, às vezes muito machucado, às vezes muito medroso. E Pedro era muito medroso. Quando Jesus está andando sobre as águas, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, não é? Aí Jesus diz: vem. Pedro desceu do barco e andando estava sobre as águas, andando como Jesus sobre as águas. Mas diz a Bíblia que Pedro olhou para o vento e teve medo. Na verdade, muitas vezes, quem quer falar grosso, tem gente que fala grosso na natureza, mas só ilustrando para você, o sujeito que às vezes quer encher o peito, quer arrogar para si muita autoconfiança, muitas vezes ele está escondendo ali um homem cheio de medos, um homem às vezes todo machucado e ferido, que quer passar verniz. Eu gostei dessa definição, verniz. Autoconfiança, verniz. Sabe por quê? Porque tudo é mentira. A gente não é o que a gente diz ser, irmãos. Nós não somos tão poderosos quanto, nós não somos tão capazes quanto, e a gente sabe que nós não somos. Só que o verniz dá brilho. Você está sentado num banco, o banco está pintado com verniz, na verdade aqui é uma cera que imita o verniz, mas olha o brilho, a madeira fica, charmosa, fica linda, mas se você tirar o verniz, você vai ver defeitos, o brilho vai se perder. Pois é, verniz, autoconfiança. Irmãos, eu vejo isso na vida de Pedro e tantos outros homens na Bíblia, como por exemplo Sansão. Sansão aparece lá em Juízes 16, e diz a Bíblia que a vida de Sansão foi toda irregular. Ele vê uma mulher, ele diz para o papai e a mamãe dele: eu quero aquela. Aí o papai e a mamãe: filho, não, você é nazireu, você não pode se envolver com essa menina, mas eu quero aquela, ele quer agora. Pois é, ele vai, começa, ele acha que ele sabe, autoconfiança, eu acho que eu sei o melhor para mim, eu sei. Aí ele se envolve com aquela mulher, daqui a pouco Sansão está no colo de uma prostituta, daqui a pouco Sansão está no colo de Dalila. O que é interessante é que no final da vida de Sansão, ele faz uma oração no final. Ele passa a vida toda sem orar, pelo menos não está registrado na Bíblia. Ele passa a vida sem orar. Na hora que ele resolve orar, ele diz assim, está em Juízes 16, no final, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim. É como se ele dissesse para Deus: Pai, eu me esqueci de ti durante a minha vida toda, agora eu te suplico por graça, não faça o mesmo comigo, lembra de mim. É o final da vida de Sansão. E você lembra que Deus se lembrou dele, deu a ele restituiu a força, ele derruba aquelas pilastras e ele se suicida, né? Porque ele se mata juntamente com os demais que estavam ali, porque cai tudo sobre eles. Pois é, Sansão está nos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Eu vejo que Pedro era um homem meio que parecido assim, irmãos, muita autoconfiança, muito cheio de si. Eu li um livro que disse o seguinte: um homem nunca pode dizer que está pronto, porque Jesus ouviu de Pedro: estou pronto para morrer contigo. Irmãos, quem diz está pronto, na verdade nem começou a ficar.
O sujeito que arrota muita intrepidez, muito eu, está mais doente do que aquele que não faz. Consegue entender? Pois é. Pedro tomava decisões sem pensar, muitas vezes agia sem pensar. Um dia eu vou pregar aqui, essa semana eu li um pouquinho sobre a história de Malco. Malco é aquele soldado que, quando chegaram aquela turma de soldados romanos para prender Jesus, Pedro que disse: estou pronto para morrer contigo, Pedro desembanha a espada do soldado e corta a orelha de Malco, e Jesus vai lá, toca a orelha e cura aquela orelha. A Bíblia não fala muito de Malco, ele só aparece nesse texto e some da Bíblia, mas é interessante a gente pensar no que foi para Malco essa lição. Ele está trabalhando para quem? Ele é romano. A comando de quem? A comando de Judas, porque tem muita gente servindo a Judas, tem muita gente sendo liderada por Judas. Aliás, na Bíblia, a única vez que Judas se levantou para liderar foi para vender Cristo. A única vez que ele exerceu um papel de liderança, ele aparece na lista em último lugar em todas elas, mas quando Judas se levanta para liderar, é para vender Jesus por 30 moedas. Soldados coordenados por Judas, Pedro desembanha a espada, corta a orelha de Malco. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu disse que estou pronto a morrer por ti, Jesus, mas na verdade eu não estou pronto a morrer por ti. Eu estou até disposto a matar, mas morrer por ti? Não estou não. Você sabe que daqui a pouco Pedro vai ser visto? Você estava com ele? Estava não. Você conhece ele? Conheço não. Eu não tenho nada a ver com este aí crucificado. Disse que estava pronto, mas pronto não estava mesmo. Pois é. O que é interessante é que depois, aos nossos olhos, quando Pedro diz que está pronto, aí ele vai dizer que não está. É o contrário. Você lê as cartas de Pedro, Pedro é um homem totalmente quebrantado. Primeira carta, segunda carta, ele vai dizer o seguinte: Paulo fala de umas coisas que é muito difícil para a gente entender. Pedro falando isso, o sujeito que dizia que estava pronto para muitas coisas, agora ele está confessando. Paulo fala de umas coisas difíceis. Ele está dizendo: olha, eu preciso da graça de Cristo, eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Está percebendo? Quando a gente diz que está pronto, a gente não está. Mas quando a gente diz que não está, pode ser que a gente está no caminho de ficar melhor. Interessante. Pedro era medroso e se escondia atrás dessa autoconfiança. Na verdade, era verniz, não era quem de fato ele era. Mas eu vou destacar o segundo erro, irmãos. O primeiro é essa, autoconfiança. O segundo erro é a desobediência da ordem de Jesus para vigiar e para orar. Se você perceber o verso 40 diz assim, do capítulo que nós lemos, o 26: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, estava todo mundo dormindo, mas Jesus vai dizer a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, não há na Bíblia nenhuma citação dos discípulos orando até a morte e a ressurreição de Cristo. Eles vão orar depois que Cristo ressuscita. Até Jesus ensina a orar: vós orareis assim, Pai nosso que está nos... Jesus fala, Jesus dá tempo por eles para orar. Está no Getsêmani, gente, fica aqui, você só tem uma missão, oração. Mas eles não oram, eles dormem. Deu tempo para eles, porque às vezes a gente diz: eu não tenho tempo, né? Mas Jesus fez com os discípulos: eu te dou tempo, vocês estão aqui só para orar, pode orar. E os discípulos não oraram. Irmão, sabe por quê? Eu queria destacar isso aqui na sua vida: sem oração, a sua vida não vai avançar. A oração faz a nossa vida avançar. Muitas vezes a gente fala de oração, a gente diz que tem que orar mesmo, mas a nossa vida de oração é árida, é rasa. E se você for sincero num diagnóstico, você vai concluir que você ora bem menos do que você poderia ou devia orar. Pelo menos isso aplica a mim. Oro bem menos do que eu poderia e que deveria orar. Pois é, nós não podemos apenas falar de oração, nós devemos orar. Eu gosto de Daniel na Bíblia, irmãos, porque Daniel me ensina muito. Ele é líder de 40 províncias.
É como se fosse o prefeito de 40 cidades, e sem WhatsApp, sem telefone, sem veículo a combustão como nós temos, sem isso tudo. E diz a Bíblia que ele, liderando 40 províncias, 3 vezes ao dia ele tinha tempo para orar. 3 vezes ao dia. Meu Deus, eu resolvo tanto problema pelo WhatsApp, dentro de casa, estou resolvendo problema. Você também. A gente resolve problema pelo telefone. Eu nem preciso de ir, em casa mesmo a gente faz. Agora Daniel não. Daniel queria falar alguma coisa, resolver um problema, ou teria que mandar alguém ir ou ir. A logística totalmente difícil, mas liderando 40 províncias, ele tem tempo para orar 3 vezes por dia. Isso me ensina muito. Segundo erro, irmão, que você, líder, não pode cometer, é a desobediência da ordem de Jesus para orar. Jesus mandou orar e ele não orou. Agora vamos para o terceiro erro, e eu termino com esse aqui. Talvez seja o erro que mais atual no nosso tempo hoje: esquecimento da palavra de Jesus. Irmãos, nós estamos num tempo bem interessante. Se você fizer um diagnóstico, muitas vezes aquilo que você acabou de ouvir, você já não lembra mais 5 minutos depois. O tempo é difícil que nós estamos, muito difícil. Se você coloca um sermão de quem que você gosta na internet, aí você escutou, por exemplo, eu gosto, Hernandes Dias Lopes, está lá. Aí você acaba de ouvir, você desligou a internet, e se alguém te perguntar o que você tirou de aprendizado, é provável que a pessoa já não se lembre mais. Há um tempo de esquecimento, e principalmente com as coisas relacionadas à palavra de Deus. Há um tempo de esquecimento. As pessoas conseguem lembrar de cada coisa, mas elas não conseguem lembrar daquilo que a palavra de Deus foi gerada no coração delas. E o que me prova uma coisa: talvez seja porque talvez a gente não tenha o Espírito Santo. Porque diz João 15 que quando o Espírito Santo viesse e habitasse em nós, ele nos lembraria toda a palavra de Cristo. A missão do Espírito é nos lembrar a palavra. Bom, se eu não lembro a palavra, talvez seja porque o Espírito Santo eu ainda não o conheço, eu não tenho. Pois é, Jesus olhou para Pedro e falou, olha o verso 75, então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Você percebeu que ele se lembrou? Tarde. Porque Jesus havia dito, Pedro, você está dizendo que ele está disposto a morrer por mim? Hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes, hoje mesmo. Pedro saiu dali e esqueceu do que Jesus disse, acabou. Ele vai se lembrar depois que ele nega a Cristo. Às vezes a gente até se lembra, mas tarde, não é verdade? Eu gosto do pastor Jeremias, que ele diz que o segredo da vida é você saber fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Acho que isso é uma das coisas mais complicadas da vida, fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, porque às vezes a gente sabe o que tem que ser feito, mas depois que já passou o momento de ser feito, é meio complexo, mas você entendeu? Pois é. Ô irmãos, cuidado com os alertas de Deus. Ô pastor, como é que é o alerta? Hoje pela Bíblia. Hoje Deus fala contigo pela Bíblia. E o pregador, quando está explicando, expondo a Bíblia, é Deus falando com você e alertando você. Então cuidado para o diabo não roubar essa semente que foi lançada. Às vezes um alerta de Deus cai na sua alma, e você entendeu, mas daqui a pouco a semente foi consumida, ou pelos espinhos, ou ela foi roubada, ela não vingou, não cresceu mais, porque alguma coisa levou. Cuidado com os alertas, e você tem um privilégio que Noé não teve, que Abraão não teve, você escuta a palavra de Deus semanalmente, e se você quiser escutar a palavra de Deus diariamente, você pode fazê-lo. Hoje nós temos condições para isso, nós temos um livro impresso na nossa língua, no nosso vernáculo, no nosso idioma, que é só abrir e ler, mas muitas vezes a gente fica apático diante de tal situação, e não ouve o alerta, e paga caro com isso. Pedro diz, a Bíblia, que chorou amargamente. O motivo do choro?
é porque ele não deu atenção às palavras de Cristo. Esse foi o motivo de choro. Pastor, o senhor vai terminar? Eu vou terminar, mas eu não vou terminar sem falar uma coisa importante para você. Eu preciso de dizer isso a você. É que Pedro errou, esses 3, a gente vê isso na vida dele, mas a gente vê outros também, erros. Mas nada quanto comparado ao Senhor Jesus, que sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Eu me vejo em Pedro, o sangue de Pedro corre na minha veia, talvez corra na sua também. Esta inclinação, esta autoconfiança, essa desobediência, a falta de orar quando se deve orar, isso tudo corre em mim. Mas o que mais me encanta é o meu Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, que sempre nos dá a chance de recomeçar, de fazer de novo, de tentar outra vez. Quando você vai ver Marcos 16, a Bíblia diz assim: ele porém disse: não vos assusteis, buscais o Nazareno, quando ele ressuscitou, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, veja um lugar onde o puseram, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, manda um recado para os discípulos, que eu vou encontrar com eles lá, mas diz a Pedro que eu não desisti dele. Pedro, você me negou. Pedro, você disse que estava disposto a morrer por mim, mas você não estava. Eu sei que você não estava, mas eu não desisti de você. Eu vou encontrar com você lá, e você vai ver o encontro acontecendo em João 20, 21. Pois é, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O nome de Pedro é o mais citado na Bíblia depois do nome de Cristo, nos evangelhos. O nome de Pedro aparece mais do que todos os outros, só Cristo aparece em primeiro lugar. Jesus não conversou com nenhum outro discípulo mais do que conversou com Pedro. Foi o que mais errou, com exceção de Judas mas também foi o que mais contato teve com o nosso Senhor. Aliás, irmão, você não precisa ter medo de gente difícil igual Pedro. Não precisa ter medo de gente que fala que não deve falar, sem pensar. Você não precisa ter medo, não. Você precisa ter medo de Judas, porque na Bíblia Judas fala pouco, mas quando se resolveu fazer, foi para trair. Esse você tem que ter medo. Jesus nos mostrou aqui que a gente não precisa desistir de pessoas. Ô pastor, mas aquela pessoa tão difícil, aquela pessoa tão complicada. Fique tranquilo que nas mãos de Cristo, o Simão vira Pedro. Está aqui cheio de Simão, está aqui um Simão, que Cristo está trabalhando para se tornar um Pedro. Ainda bem que ele não desistiu de mim, ainda bem que ele não desistiu de nós. Pois é, o Pedro que você vê formado, é em Atos 2, quando se levanta para pregar, 3.000 pessoas se convertem. O Pedro que você vê formado, é o Pedro que a sua sombra o curava, a sombra de Pedro. O Pedro que você vê formado por Cristo, é aquele Pedro lá da carta, que ele disse: ô irmãos, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento do meu Senhor. Pois é, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Jesus fez de Simão Pedro, e Ele quer fazer de você, assim como fez com ele, a mesma coisa. Ele transformou o arrogante, o que falava demais, o que tinha muita verborragia, mas pouca ação de coração, transformou no apóstolo Pedro. Nós indicamos hoje 3 nomes. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Seja você oficial já em exercício, eu como pastor, de repente há pastores nos ouvindo, diáconos em exercício ou que serão eleitos. Deixa eu te dizer uma coisa, eu queria que você fosse com isso para sua casa. Você é Simão, eu sou Simão, mas nas mãos de Jesus Ele quer nos transformar num Pedro. Então não fica afobado. O pastor erra muito, você erra mesmo, e ainda bem, porque pessoas às vezes desistem de nós, mas Jesus nunca desiste da gente. Ele ainda quer fazer de você um Pedro, Ele ainda quer fazer de você um canal útil nas suas mãos, alguém transformado, alguém remido, alguém salvo, alguém que deixou a autoconfiança e entrou pelo caminho da humildade. Então, se eu não fui indicado, não fica com medo não. Ah pastor, isso não é para mim não. Entenda, Deus está te dando um privilégio de usar o diaconato, presbiterato, pastorado, para nos transformar em quem Ele quer que a gente seja. E louvado seja Deus, porque mesmo errando, o Senhor Jesus não desiste de nós. Em Atos não é um Simão, em Atos é o Pedro, e o Pedro de Atos, extraordinário. Vamos ficar em pé?